Olá, começando a LESP Cidadania de hoje. Minha convidada é a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Deputada, bem-vinda ao LESP Cidadania. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, eu que agradeço o convite. É sempre muito bom poder conversar com os espectadores da Rede Alesp, com a equipe. Então, muito obrigada. E nós vamos falar hoje sobre um dos projetos que está em trâmite na Casa, está na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é sobre essa questão da calamidade pública, não é? O Tribunal de Contas do Estado fez também uma interlocução de um texto para ser aprovado na CCJR, e a senhora tem um ponto de vista sobre essa questão muito próprio. Eu gostaria primeiro que a senhora começasse, então, falando sobre esse ponto de vista da senhora, por favor. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que eu respeito o posicionamento de todos os colegas. Houve um debate bastante aprofundado na CCJ, uma primeira reunião para tentar deliberar qual seria o caminho trilhado. Depois dessa primeira reunião, houve uma pequena comissão que se reuniu com a presidente do Tribunal de Contas do Estado. Depois houve uma outra reunião. Então, assim, foi um tema muito amadurecido e eu fui voto vencido, tá? A CCJ votou praticamente unânime num sentido, e eu fui o único voto, o único olhar divergente. Eu faço questão de deixar isso bem claro, para que não pareça que eu estou aqui contestando os colegas ou questionando os colegas, né? É uma divergência típica de uma democracia. Então, o que aconteceu? A maior parte dos deputados, pelo menos na CCJ, e pelo que eu venho sentindo, essa tendência vai se firmar também no plenário, decidiu, essa maioria esmagadora decidiu que nós deveríamos aprovar um projeto, na verdade, um decreto de calamidade. Sim. Com amplitude coletiva, né? Abrangendo todos os municípios do estado de São Paulo que venham a declarar ou a estender o seu estado de calamidade pública já anteriormente declarado. Então, para que as pessoas nos compreendam, no início da pandemia, o Tribunal de Contas ajudou a Assembleia a redigir um decreto, que a gente acabou apelidando de decreto guarda-chuva. Nós aprovamos a calamidade pública de maneira geral e restrita para todos os municípios que viessem a requerer, e nós tivemos aí mais de 500 municípios que fizeram essa comunicação à Assembleia. Pelo menos esse foi o número que foi mencionado numa das reuniões do Colégio de Líderes. Vários municípios fizeram essa solicitação e, automaticamente, por força da aprovação de um decreto coletivo, esses municípios tiveram a calamidade pública reconhecida. Lá no início de 2020, né? Sim. Com essa segunda onda, vários prefeitos começaram a mandar outros decretos de calamidade para casa, caso eu digo aqui a Assembleia, Sim. E pedindo uma prorrogação do estado de calamidade concedido naquela oportunidade. Todos nós, da CCJ, recebemos projetos para relatar, e eu fui designada pelo presidente Bragato como relatora de uns 10 pedidos de renovação dessa calamidade. E em todos eles, eu me manifestei no sentido de que os prefeitos solicitantes deveriam comprovar a necessidade real de ter decretado a calamidade, né? Eu exigi, por exemplo, documentos mostrando quanto essas prefeituras receberam de verba federal, quanto receberam de verba estadual para combater a pandemia, no que exatamente gastaram esses dinheiros. Eu pedi comprovantes desses gastos e uma estimativa do que exatamente ainda precisavam adquirir ou quais serviços contratar para poder fazer frente à pandemia. Ou seja, eu procurei, nos casos que vieram para a minha relatoria, avaliar uma necessidade real do decreto de calamidade. Os colegas entenderam que essa abordagem não seria adequada, né? Que seria melhor fazer algo, de novo, geral e restrito,
conforme foi feito no início da pandemia, e por isso solicitaram o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, e o Tribunal de Contas fez uma proposta, e como eu disse, a esmagadora maioria dos colegas votou favoravelmente, para que nós aprovemos de maneira coletiva, antecipada, quase que automática, a calamidade pública para os municípios que solicitarem, tá? Então, eu fui muito vencido. Eu entendia e entendo respeitosamente a maioria. Sim. O certo seria olhar caso a caso. Porque, por exemplo, dos municípios que eu pedi para oficiar, para completarem os documentos, né, a documentação, apenas um respondeu e mandou os documentos que eu solicitei. Os demais ainda não responderam. Teve um município que desistiu do pedido, quando eu exigi essa documentação toda, desistiu. Então, eu tenho dúvidas reais, né, sobre o cabimento desse decreto. E por que isso é importante? Porque as pessoas podem pensar assim, mas que bobagem, né? A crise é grave. Por que esse cuidado todo? Porque quando a gente decreta calamidade, os rigores para fazer uma compra, para fazer uma contratação, eles são minorados, entendeu? Então, isso tudo tem a ver com a responsabilidade fiscal. Né? Com o cuidado com o dinheiro público. Em resumo, é isso. Justamente essa questão, né? Quando eu disse lá atrás que a visão da senhora com relação a isso é bem própria, que é justamente com relação a essa responsabilidade fiscal dos municípios e do uso da verba pública, não é? Como a senhora disse também, ok, estamos num momento de pandemia, num momento muito peculiar, não só da pandemia em si, do vírus, mas daquilo que ela impacta nas cidades, e a gente sabe quantos municípios, principalmente os municípios menores aqui do estado paulista, sofrem já com a falta de recebimento de verbas ali no seu local. Né? Mas isso é muito peculiar, de se pensar também esse cuidado da gestão pública com o dinheiro público, né? Porque, no fundo, é o dinheiro de quem mora ali na cidade. Não, sim. E, assim, por exemplo, uma discussão que a gente pode enfrentar. Essa diminuição de rigores, ela se dá apenas para as contratações na seara de saúde ou nas demais? Então, um pode argumentar, não, mas espera aí, não é só para comprar oxigênio, para comprar kit de intubação, né, que a gente tem que ter aí um menor rigor. Talvez seja necessário comprar cesta básica para socorrer as pessoas que estão passando muita necessidade. Só que no primeiro momento da pandemia, houve situações que até foram divulgadas na imprensa, de compras, por exemplo, de semáforos, né, de aquisições de produtos ou contratações de serviços que não tinham nada a ver com o enfrentamento da pandemia. Então, eu fico um pouco preocupada da gente abrir mão, né, desse poder-dever de uma fiscalização no caso concreto e amanhã haver uma situação e a Assembleia ser responsabilizada, se não legalmente, pelo menos moralmente. Eu fiz essa ponderação nas nossas reuniões, na CCJ, junto ao TCE, e alguns colegas objetaram, né, dizendo o seguinte, não, mas nós não somos. Quem tem o dever, o poder-dever de olhar se os gastos foram feitos da maneira adequada, é o Ministério Público, é o Tribunal de Contas, esse não é papel da Assembleia. Muitos colegas, colega Rene, do Novo, colega Emílio, do PT, muitos colegas disseram, não é papel da Assembleia. Né? A Assembleia tem que olhar se os requisitos legais estão presentes, se o decreto foi feito pelo prefeito, e dar a calamidade pública. O Ministério Público, o Tribunal de Contas, que investiguem depois. Eu respeito esse ponto de vista, mas não é o meu. A meu ver, um dos principais papéis do Poder Legislativo é o da fiscalização. Entendeu? Não é? Muitas vezes você fala assim, criar lei que é o mais importante. Eu não vejo assim. A meu ver, o mais importante papel do Poder Legislativo é o da fiscalização. Aí alguns colegas disseram, mas a gente não tem pessoal para isso, nós não temos corpo técnico.
Desculpem, o número de cargos de comissionados na Assembleia, né, é algo assim assustador, entendeu? Talvez precisássemos rever a mentalidade vamos dizer assim, da lotação desses cargos, né? Eu venho fazendo um trabalho, inclusive, frente à minha bancada, a mentalidade é difícil de se modificar, eu falo isso assim, não é como crítica, é como colaboração. Ainda se tem muito a ideia de que o assessor é aquele indivíduo que pensa parecido com o deputado, que vai fazer campanha para o deputado, e com isso a gente ocupa espaços preciosos que poderiam estar sendo utilizados por quadros técnicos, né, que auxiliariam, por exemplo, contadores, economistas, estatísticos, né, advogados especializados em licitações. E esses espaços não são ocupados por esses quadros técnicos, né? São ocupados por pessoas que têm muito mais a ver com o lado eleitoral, vamos dizer assim, do que com o suporte técnico que precisa ser dado aos deputados, entendeu? E é difícil mudar a mentalidade. Então, tudo bem, hoje talvez não haja essa estrutura, mas os cargos existem, então nós temos que trabalhar para ter essa estrutura. Então, eu tenho uma visão de mundo muito peculiar, muito singular, né? O que não significa que eu seja melhor do que os meus colegas, mas eu gosto de exercer o meu direito, né? De expor esse ponto de vista, de pedir a reflexão. E mesmo quando eu perco, assim, né, isoladamente, eu perco com o sentimento de que eu fiz a minha parte, entendeu? Sim, e quando a senhora fala dessa questão da fiscalização, né? A gente sabe, o Tribunal de Contas do Estado tem esse poder de fiscalização das contas dos municípios, os municípios precisam entregar sempre ao tribunal as suas contas para que o tribunal aprove, né, e veja se tem alguma irregularidade ou não, para até que as pessoas que estão em casa possam entender um pouco mais desses meandros, né? Quando se fala que o tribunal ele fez, né, ajudou na redação desse texto para esse projeto, como é que então pode se unir a Alesp com o tribunal nesse caso de fiscalização? Como a senhora disse, se a Alesp não tem os efetivos para fiscalizar os 644 municípios, porque a capital, né, tem o Tribunal de Contas do município que fiscaliza, como então poderia se ter uma parceria, a Alesp, os deputados entrariam em contato com o TSE para essa fiscalização? Como é que seria isso? Essa foi uma das pautas de discussão, porque alguns colegas queriam que o Tribunal de Contas nos desse uma assessoria na análise de cada caso. E o Tribunal de Contas, nesta reunião, fez uma apresentação, inclusive a presidente, uma senhora espetacular, assim, ela própria nos apresentou todo o portal do Tribunal de Contas, mostrando ali a gama enorme de informações das movimentações financeiras de cada um dos municípios. Tem lá um painel Covid, entendeu? Além do painel Covid, tem a movimentação de município por município, nos gastos não Covid também. Então, assim, que o Tribunal de Contas faz um trabalho muito importante, de uma maneira muito competente, eu não tenho dúvidas. Mas, pelo que eu entendi na reunião, o Tribunal de Contas não teria condições, vamos dizer assim, de atender N ofícios. Eu sei que já tem aí 50, mais de 100 pedidos de decreto de calamidade. O Tribunal de Contas não teria condições de atender mais de 100 ofícios a tempo de cada deputado dar o seu parecer. Então, cada deputado, com a sua assessoria, teria que solicitar documentos, entrar nesses portais, né, entrar nos portais da transparência, que foi mais ou menos o que eu fiz com a minha equipe no gabinete, e os colegas entenderam que eles não tinham condições de fazer, entendeu? Por isso é que foram por um caminho mais... Oh, meu Deus, a palavra não é fácil, né? Mas, assim, mais prático, eu acho que é a melhor palavra. Um caminho mais prático,
de ter um texto construído, né, por indicação do Tribunal de Contas, e o texto do decreto, né, o texto, ele está muito bem construído. A senhora presidente do Tribunal de Contas, ela coloca ali requisitos, o texto é bom, não vou dizer que o texto não seja bom, é que eu gostaria da análise ser feita previamente, entendeu? Se a cidade, por exemplo, já teve o decreto de calamidade reconhecido no ano passado e não consegue comprovar como gastou o dinheiro, eu não vejo sentido de ter a renovação do decreto, sabe? Eu entendo que a casa deveria olhar esses relatórios todos antes, em cada caso concreto, mas a maioria entendeu que seria impossível, então aqui agradeço a colaboração do Tribunal de Contas, a Casa adotou a redação sugerida pelo Tribunal como sendo uma redação, vamos dizer assim, de autoria da CCJ, e este decreto, esse projeto foi aprovado na CCJ, tá? E agora vai ser submetido à totalidade dos deputados. O Tribunal de Contas, a rigor, ele faz parte do Poder Legislativo. Sim. Só que ele tem uma autonomia, né? uma qualidade, uma soberania que muitas vezes até os deputados esquecem que ele faz parte do Poder Legislativo, né? É uma discussão muito rica, sob o ponto de vista teórico, uma discussão bastante rica, importante, né? E eu acho que o nosso papel é expor para a população esse dilema todo, e aí cada cidadão interpreta como entende, né? o caminho que entende que seja correto. Sim, e essa questão é por isso também que nós pedimos para que a senhora estivesse aqui no Alesp Cidadania, justamente para levar para a população também essa visão e do todo, né? Porque às vezes a gente vê só falando sobre a votação, mas entender com quem faz parte da comissão como se chegou, então, a essa aprovação, e agora o projeto segue os trâmites da casa até chegar no plenário para votação. Eu sempre escuto nas suas entrevistas e nas suas redes sociais também muito dessa questão da responsabilidade fiscal, né? De se usar o dinheiro público de um modo correto, ainda mais nesse momento de pandemia. Passado um ano, né, disso tudo que nós estamos vivendo, que análise que a senhora faz, então, justamente desses gastos? Claro, repetindo de novo, nós temos os gastos oficiais, no sentido, temos que conter a pandemia, não é? Mas até por tudo isso que a senhora disse, é importante essa fala da senhora do que a senhora entende por esses gastos e tem analisado sobre isso. Primeiro, historicamente, vem a lei de responsabilidade fiscal como um entrave na realização dos programas sociais, por exemplo. Eu vejo, historicamente, a lei de responsabilidade fiscal como uma garantia dos direitos fundamentais. Porque se nós não tivermos essa responsabilidade fiscal, né, talvez até consigamos fazer um programa aqui proximamente, mas a gente compromete todo o futuro, entendeu? Então, assim, eu sou muito preocupada com essas questões de responsabilidade fiscal. Tanto é assim que parte da argumentação, né, do meu pedido de impeachment da presidente Dilma foi calcada no desrespeito à responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, essa cultura de responsabilidade fiscal, ela começa a ser cultivada no país quando bancos estaduais, quando governos estaduais usam bancos estaduais como se fossem de propriedade dos governadores. Isso aconteceu em São Paulo, isso aconteceu em Minas, isso aconteceu em vários estados da federação, e aí se criou uma legislação toda para que os governantes compreendam que eles têm que ter responsabilidade, que eles não podem utilizar bancos públicos, empresas públicas, como se fossem propriedade sua, né? Como se fossem órgãos de governo, vamos dizer assim. E isso é uma renovação de mentalidade, né? Isso tem a ver com o amadurecimento mesmo de um povo.
a gente tem que tomar muito cuidado, porque toda hora tem tentativas de retrocesso. Né? Primeiro era o pessoal da esquerda que trabalhava contra essa lei. Agora, mesmo estando no âmbito federal com um governo de direita, a gente sente que tem esse risco de furar o teto, por exemplo, né? Tantos governadores e tantos prefeitos que olham a lei de responsabilidade fiscal como um obstáculo para seus governos e não como uma garantia, né, de rigor para com o uso do dinheiro público. Eu sei que, na prática, tem alguns processos, alguns inquéritos, algumas punições que são injustas, tá? Mas é porque a lei de responsabilidade fiscal, às vezes, é mal utilizada. Porque quando ela é muito bem utilizada, todo mundo ganha, entendeu? Sobretudo a população, que vai ter o seu dinheiro empregado de maneira coerente, de maneira consistente. Então, pega um caso de injustiça, às vezes, um caso, que o prefeito, num desespero, pegou o dinheiro da educação para colocar gasolina numa ambulância, sabe? E aí o Ministério Público instaura um procedimento porque o dinheiro era da educação. É injusto esse prefeito responder, né? Às vezes até criminalmente numa situação dessa. Mas pegam um caso pontual de uma injustiça para desmerecer essa responsabilidade fiscal como um todo, entendeu? Então, assim, tem sim gestores que estão usando a pandemia para não fazer licitação, para não fazer concorrência pública, para fazer as compras de maneira livre e restrita. Tem, infelizmente tem. Agora, quando a gente está falando em lei de responsabilidade fiscal, uma outra palavrinha, uma outra palavra, na verdade, vem à tona, que é transparência. E a gente tem a lei da transparência, significa que todo administrador público precisa seguir à risca tanto a lei de responsabilidade fiscal quanto da transparência a ela, não é? Dentro dessa até visão que a senhora falou agora para a gente sobre lei de responsabilidade fiscal, ainda falta transparência para o administrador público? Olha, quando a gente fala que falta transparência, às vezes parece que a gente está acusando de uma ilicitude, tá? Não necessariamente a falta de transparência implica ilicitude. A pessoa pode fazer tudo certo e ainda assim faltar transparência. Tá? Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz parte da comissão parlamentar de inquérito das OSs. Existe um pensamento que impera no estado de São Paulo, e ninguém acha que ele está errado, só eu, de que as organizações sociais, por serem entidades de direito privado, não precisam colocar todas as suas informações, por exemplo, nos portais de transparência do poder público. Né? Então, assim, esses contratos também que foram feitos na aquisição de vacinas, usa-se o argumento de que, como foram contratos com fundações privadas, não é necessário ter acesso, e houve requisições, ofícios, até pedidos do Ministério Público, e não se consegue acesso. Então, com essa constatação, eu não estou dizendo que haja algo errado, pode estar tudo certo, mas a transparência ainda não é suficiente, porque mesmo estando tudo certo, a gente tem direito de saber os detalhes das negociações, entende? Sim, entendo. Entendo. E isso é importante também porque muitas vezes chega na população também, não sei se é essa palavra, distorcida, mas a população não consegue efetivamente entender muitos trâmites burocráticos, né? E talvez essa comunicação e essa interlocução com a sociedade, porque no fundo é o dinheiro da sociedade que está sendo empregado em alguma coisa, não é? A senhora falou... Pode falar, deputada. Perdão, fale. Não, é só fazer uma junção, no sentido, muitas pessoas, e o senso comum também olha um pouco torto quando o governo, enfim, municípios e afins, fazem parcerias com a iniciativa privada, porque muitos acreditam que falta essa transparência. Então, a parceria não é um problema. A parceria, ela é prevista, inclusive, em lei. O que é esquisito é fazer a parceria e negar dar publicidade para os documentos, entendeu? E, às vezes, não tem nada errado. Mas essa negativa em dar publicidade acaba reforçando desconfianças, né?
Eu tenho um pouco assim, eu tenho o costume de explicar tudo de maneira muito detalhada, né, para quem nos acompanha, para o eleitor, Sim. e nem sempre isso é bem recebido. É interessante, porque como eu explico com detalhes, mas eu evito agredir quem quer que seja, ofender, adjetivar, né? Então, por exemplo, eu pedi uma série de documentos durante a CPI, eu pedi uma série de documentos dessas negociações envolvendo as vacinas, mas em nenhum momento eu subi na tribuna e falei, tem coisa errada aí, tem desvio, ou chamei as pessoas do que quer que fosse. E esse tipo de abordagem mais técnica, né, mais comedida, ela, em regra, desagrada o eleitor. É muito interessante. As pessoas querem sangue. Né? Eu recebo e-mails assim, por que você não xinga o governador? E da mesma maneira como alguns, num menor número, mas por que você não xinga o presidente? Entendeu? Então, assim, você fazer essas críticas, que eu considero críticas construtivas, desagrada gregos e troianos. Porque, primeiro, quem está no governo quer ser só elogiado, né? Tanto no federal como no estadual. E quem está contra o governo quer te ouvir xingando, entendeu? Então, como eu estou sempre explicando os detalhes, querendo que as pessoas pensem, que elas compreendam o que está acontecendo, né? Eu consigo desagradar a todos, mas eu me agrado, entendeu? Eu acho que é o certo ser assim, é assim que eu gostaria que os deputados, senadores, em quem eu já votei, em quem eu votarei, que eles procedessem, né? Mas eu reparo que é difícil lidar com esse estilo, sabe? De querer que as pessoas compreendam realmente, né? E esse também é o papel de vocês que estão na política, né? Que estão Não, nesse mas momento. A senhora... eles gostam que xingue, entendeu? Mudança de cultura, talvez, né? Nós falamos de mudança de cultura lá no início do programa. Talvez nesse aspecto também precise se mudar a cultura, né? Não é preciso agredir verbalmente e afins para você ter a sua ideia e se colocar na sua ideia. Entendeu? Poxa vida, essa coisa do decreto de calamidade. Eu não concordei com os meus colegas. Em nenhum momento eu fiz nenhum tipo de ilação que os meus colegas quisessem aquilo ou isso. É uma divergência, entendeu? É natural, sabe? Sim. Mas eu percebo que isso ainda é muito mal recebido na política. Você tem que ter lado, sabe? Você tem que ter grupo, né? Você tem que ter tribo. E aquela coisa de adolescente, né? E não sei, eu prefiro falar o que eu penso de maneira clara. Se alguém me convencer do contrário, eu mudo de ideia. Né? Mas, assim, a responsabilidade fiscal, para mim, é uma das leis mais perfeitas que o Brasil construiu. Comparando com a legislação estrangeira, né, é uma lei modelo para o mundo, né, parece mentira, né, mas é uma lei modelo para o mundo. Sim. E, a meu ver, em termos de perfeição legislativa, está ao lado do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muita gente critica, né, critica muito o ECA, mas o ECA é uma lei assim muito bem feita, muito bem pensada, um sistema muito bom, entendeu? E que em outros países a gente não vê. Então, eu tenho muito orgulho, né, desses dois diplomas legislativos, a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. E é por isso, deputada Janaína Pascoal, que a gente gosta muito de ouvir a senhora aqui na Rede Alesp para levar informação de qualidade para quem nos assiste. O Alesp Conecta de hoje já está, o Alesp Cidadania de hoje já está no fim e agradeço imensamente a senhora por abrir espaço na agenda, que eu sei que é corrida, para falar com a gente aqui da Rede Alesp. Eu que agradeço e aproveito a oportunidade para pedir para todas as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina que voltem para tomar a segunda dose. Tá? A gente tem percebido no Brasil inteiro, especialmente no estado de São Paulo, um abandono no meio do processo de imunização. Então, tomou a primeira dose, volte na data assinalada. Não conseguiu voltar na data, volta assim que der, mas volta, porque é importante para o indivíduo e para a coletividade. Muitíssimo obrigada.
Obrigada, senhora. E você que está em casa já sabe, pode rever o Alesp Cidadania lá no nosso canal do YouTube. A gente se encontra em outro momento aqui na Rede Alesp. Tchau!